2. SSS Level Loader Capítulo 7. Matando Dino. Saqueando talentos. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Nesse momento, John já havia deixado a Vila dos Noviços. Jing, o jogador rivalete, solicitou para adicioná-lo como amigo. A notificação apareceu rapidamente e Jonah rejeitou imediatamente. Mesmo que Aaron tenha demorado a reagir, agora ele sabia que tinha sido enganado. Hora de sair e descansar. Entregarei a missão amanhã, disse John, olhando a hora e desaparecendo no mesmo instante. Tendo roubado a pílula da vida, metade da missão secreta estava completa. Em seguida, ele precisava lidar com Dino. Mundo real. A capital imperial, uma vila luxuosa. Bang bang. Os sons de coisas quebrando e se despedaçando ecoavam. Aaron destruía furiosamente os objetos ao seu redor, fervendo de raiva. Matador de deuses, como ousa me enganar? Para desenvolver a Guilda do Vento e da Nuvem, ele investiu 30 milhões de dólares. Por terem ajudado Godslayer na missão, mais de 200 membros de elite e mais de 1000 membros comuns da guilda foram massacrados. A penalidade por morrer como novato era severa, fazendo com que os jogadores regredissem ao nível 1. Todo o seu investimento de 30 milhões de dólares foi por água abaixo. Pior ainda, o prestígio arduamente conquistado da Guilda do Vento e da Nuvem havia desaparecido. Aaron não se importava com o dinheiro, mas não conseguia engolir aquela humilhação. Matt, chamou Aaron friamente, olhando em direção à porta. A porta se abriu e Matt entrou apressadamente, olhando com preocupação para os cacos de porcelana no chão. Matt disse: jovem mestre, o reconhecimento facial não encontrou nenhuma informação real sobre o matador de deuses. Ele deve ter alterado sua aparência. O rosto de Aaron ficou gélido. Não me importo com isso. O matador de deuses pagará caro, tanto no jogo quanto na realidade. Matt permaneceu em silêncio, aguardando as instruções de Aaron. Ele conhecia bem o caráter de Aaron, calculista, implacável e vingativo. Sofrendo uma perda tão significativa, Aaron não deixaria Godslayer escapar. Duas coisas. Aaron ponderou por um momento antes de falar lentamente. Primeiro, coloque uma recompensa pela cabeça do matador de deuses na Vila dos Novatos. Matá-lo uma vez renderá uma recompensa de 100 mil dólares, sem limite de vezes. Segundo, faça com que Seni se aproxime do matador de deuses. Assim que tivermos informações sobre ele no mundo real, eu a libertarei. Matt levantou a cabeça e olhou para Aaron, hesitante em falar. Seni vinha de uma família de antigos praticantes de artes marciais, e Aaron havia gasto uma quantia considerável para controlá-la. Usá-la contra o matador de deuses pareceu excessivo. Na visão de Matt, o valor de Seni superava em muito o de matador de deuses, tornando esse plano imprudente. Contudo, ele conhecia a personalidade de Aaron. Uma vez tomada a decisão, ela não mudaria. Eu providenciarei isso imediatamente, concordou Matt, curvando-se antes de sair. A expressão de Aaron suavizou-se ligeiramente enquanto ele abria os braços, recostando-se no sofá. Seu rosto escureceu com uma expressão aterradora enquanto murmurava: faz muito tempo que ninguém ousa me provocar assim. Matador de deuses, espero que não me decepcione. Quero torturá-lo como deve ser. Não ouse desistir deste jogo até que eu esteja satisfeito. No dia seguinte, John retornou ao mundo dos deuses e ficou sabendo da recompensa oferecida pela Guilda do Vento e da Nuvem. Uma recompensa de 100 mil por matar o matador de deuses uma única vez. John zombou da ideia. Seu objetivo não era apenas ser mais esperto que Aaron, a vingança estava apenas começando. Primeiro, ele precisava concluir sua tarefa. John verificou os detalhes da missão. Hoje era o terceiro dia, e Dino provavelmente estava no limite de suas forças. Adiar mais significava arriscar perder a chance caso Dino morresse antes de conseguir completá-la. A tarefa de Enzo, John roubou não apenas a pílula da vida, mas também uma pílula supressora de mana e 2 venenos. Ele examinou esses itens cuidadosamente. Pílula da vida, poção de alta qualidade, capaz de curar instantaneamente qualquer ferimento, exceto ferimentos da alma. Pílula supressora de mana, poção de alta qualidade, sela magia interna, se dissipa automaticamente após 3 dias. Pílula dos 100 venenosos, poção de nível médio, refinada a partir de 100 insetos venenosos, extremamente tóxico, fatal para qualquer pessoa abaixo do nível 7. Pílula da sede de sangue, poção de qualidade mediana, um produto mal sucedido do refinamento da pílula de Ki sangue, drena a energia vital até a morte.
Todas as 4 pílulas, com exceção da pílula da vida, eram venenos mortais. John suspeitava que Enzo fosse especialista em fabricação de venenos. Ele tinha uma pílula supressora de mana, 10 pílulas de veneno e 2 pílulas de sede de sangue. Misturar esses venenos seria, sem dúvida, letal para o Dino gravemente ferido. John abriu cuidadosamente uma das pílulas de sustentação da vida, esvaziando-a antes de moer e misturar a pílula supressora de mana, as 100 pílulas de veneno e as pílulas sede de sangue. Em seguida, colocou a mistura dentro. Ele fechou novamente o comprimido, certificando-se de que estivesse impecável. John assentiu com satisfação. Perfeito. Ele guardou a pílula da vida alterada e seguiu para a floresta para concluir a missão. Na floresta, circulavam muitas equipes de jogadores de alto nível. Eles não estavam caçando javalis selvagens com presas para subir de nível, mas sim participando da caçada de recompensas da Guilda do Vento e da Nuvem ao Matador de Deuses. Johnny não queria nenhum confronto por enquanto, então os evitou e seguiu em direção à caverna escondida. A caverna ainda não havia sido descoberta por outros jogadores. Ufa! Johnny entrou na caverna, a luz da fogueira tremeluzindo, indicando que Dino havia pressentido sua aproximação. À luz da fogueira, Dino parecia ainda mais pálido e abatido. Seus olhos brilharam de esperança ao ver Johnny. Garoto, você finalmente chegou. Onde está o que mantém a vida? Pílula. John deu um passo à frente, com a palma da mão aberta, revelando uma pílula branca leitosa, a vida inalterada. Pílula de sustentação. Pílula que sustenta a vida. Os olhos de Dino brilharam quando ele estendeu a mão para pegá-lo. Johnny rapidamente retirou a mão, olhando para Dino com cautela. E a minha recompensa? Dino lançou um olhar frio para John. Um aventureiro humano fraco ousou pregar-lhe peças. Se matar John garantisse a obtenção da pílula da vida, Dino já teria agido. Eu cumpro minhas promessas. Dino zombou, tirando um grande escudo preto de seu depósito. Bolsa. Um brilho púrpura emanou, a marca inconfundível de um artefato divino. O escudo gigante de diamante, um artefato divino de baixa qualidade. A empolgação de John era palpável. Embora não pudesse equipar um escudo, o valor de tal artefato era imensurável. Ao ver a reação de John, a expressão de Dino tornou-se desdenhosa. Ele havia decidido que, assim que obtivesse a pílula da vida e se recuperasse, mataria John. Seu artefato não era algo que pudesse ser tomado tão facilmente. Dino estendeu a mão e disse, dê-me a pílula que mantém minha vida viva. John assentiu com a cabeça, trocando o comprimido pelo adulterado que tinha na palma da mão sem que Dino percebesse. Dino pegou o comprimido e o engoliu sem hesitar. John deu alguns passos para trás, com seu cajado em mãos. Dino ficou gravemente ferido, e a pílula de suporte à vida alterada deveria ser letal. No entanto, John temia um contra-ataque desesperado. Assim que o comprimido fez efeito, o rosto de Dino inicialmente mostrou sinais de recuperação. Mas então sua expressão se contorceu em dor. Ele olhou furiosamente para John. O que você me deu? Um menino. Bang. John não perdeu tempo com palavras. Ele brandiu seu cajado, lançando bola de fogo e lâmina de vento contra Dino. -1/-1 A resistência mágica de Dino era impressionante, e os ataques de John causavam apenas um dano mínimo de 1 ponto. Danificar cada um. Você está cortejando a morte. Rugiu Dino, conjurando uma bola de fogo na palma da mão. Mas dissipou-se rapidamente assim que a pílula supressora de mana fez efeito. John relaxou um pouco, sua voz fria. Velho, não resista. Você está morto hoje. Eca. Dino tentou falar, mas tossiu um bocado de sangue preto. A pílula das 100 venenos e a pílula da sede de sangue estavam consumindo rapidamente sua força vital. Já gravemente ferido, ele não tinha forças para resistir. Você vai se arrepender disso. Em seus momentos finais, Dino conseguiu proferir algumas palavras antes que uma maldição mágica fosse lançada. Batendo em John. Uma sensação de presságio invadiu John, e ele soube que era tarde demais para se esquivar. Você derrotou o arquimago Dino de 7º nível, ganhando 330.240 pontos de experiência. Você alcançou o nível 6, ganhando 4 pontos de atributo gratuitos e 1 ponto de habilidade. Você alcançou o nível 7, ganhando 4 pontos de atributo gratuitos e 1 ponto de habilidade. Você alcançou o nível 8, ganhando 4 pontos de atributo gratuitos e 1 ponto de habilidade. Você alcançou o nível 9,
ganhando 4 pontos de atributo gratuitos e 1 ponto de habilidade. Você está sob o efeito da maldição de Dino. Você não pode subir de nível além do nível 9. Experiência atual: 327.340.900. Talento saque ativado. Você adquiriu o talento Crescimento Divino. Ira dos Deuses. Uma série de notificações surgiu. Jon havia subido para o nível 9, mas não conseguia progredir mais. Droga, ainda fui amaldiçoado, praguejou Jon, verificando os detalhes da maldição. Maldição de Dino, amaldiçoado pelo Arquimago Dino, impedindo níveis acima de 9. Pode ser removida por um mago de 7º nível ou alcançar 1000 pontos de espírito para removê-lo à força. Poderia ser levantado. Ao ver os detalhes da maldição, Jon ficou radiante. Encontrar um mago de 7º nível na Vila dos Novatos era praticamente impossível. Mesmo que conseguisse, isso não o ajudaria a remover a maldição. Alternativamente, ele poderia quebrá-la à força ou atingir 1000 pontos de espírito. Para um jogador de nível 9, alcançar 1000 pontos de espírito parecia impossível. Mas Jon tinha a vantagem de seu talento saque, que poderia potencialmente lhe conceder pontos de espírito ao derrotar monstros que utilizavam magia e possuíam altos atributos de espírito. Atingir 1000 pontos de espírito no nível 9 era totalmente viável para ele. Jon respirou aliviado e checou o talento recém-adquirido. SSS Level Loater Capítulo 8 Escudo Gigante de Diamante e a Santa Elfa, Ira dos Deuses, Talento de Crescimento de Nível Divino, atualmente nível F, concede 10% de redução no tempo de recarga da habilidade. Condições de melhoria: mate 10 monstros de nível 1 para melhorar para o nível I, um talento divino para o crescimento. Isso parecia ser um nível acima dos talentos de nível SSS. Em sua vida anterior, Jon nunca tinha ouvido falar de um talento de nível divino. Mesmo no nível F, Ira dos Deuses proporcionava uma redução de 10% no tempo de recarga das habilidades. Não admira que Dino tenha conseguido se tornar quase um semideus, invadindo a Terra e devastando a humanidade. Jon não se apressou em ir embora. Em vez disso, olhou para o cadáver de Dino. No mundo de Golds, os NPCs diferiam dos jogadores. Eles eram seres reais. Uma vez mortos, desapareciam permanentemente e todos os seus pertences eram perdidos. Os olhos de Jon foram atraídos pelo anel no dedo médio da mão direita de Dino. Era um anel de armazenamento. Ele o removeu e, com uma sondagem mental, examinou seu conteúdo. Diversos itens preenchiam o ringue, incluindo 20 pedras de habilidade, 2 livros de habilidade, 11 talismãs de furtividade, diversos materiais de alta qualidade e mais de 1.300 moedas de ouro. Ganhei na loteria. Os olhos de Jon brilharam ao ver as moedas de ouro. Com a taxa de câmbio atual, uma moeda de ouro era suficiente para comprar uma cabine de jogos básica. Com mais de 1.300 moedas de ouro, ele poderia facilmente comprar uma cabine de jogos de alta qualidade, desde que conseguisse a qualificação necessária para adquiri-la. Por ora, ele deixou essa preocupação de lado e começou a separar os itens. Ele possuía 20 pedras de habilidade, mais as 3 que havia roubado do alquimista Enzo, totalizando 23 pedras de habilidade. Ele usou todas elas, ganhando 23 pontos de habilidade. Os 2 livros de habilidades eram: Escudo Terrestre, habilidade básica de mago, conjura um escudo de terra que bloqueia dano igual a 50% do atributo espírito do conjurador, custa 5 de mana, 30 segundos de recarga. Corte, habilidade básica de guerreiro, causa dano físico igual a 50% da força do conjurador, custa 5 de mana, recarga de 3 segundos. Escudo da Terra era uma habilidade mágica defensiva que Jon aprendeu imediatamente. Quanto ao golpe, era uma habilidade de guerreiro, que ele não podia usar. Jon folheou os itens no anel de armazenamento, franzindo a testa em confusão. Esse cara não tem nenhum equipamento de mago. Dino não tinha cajado, nem vestes. Teriam-lhe sido tiradas, ou ele simplesmente não usava um bastão. Os itens restantes no anel de armazenamento não tinham utilidade para Jon naquele momento. Seu olhar se fixou no pesado escudo que emanava um brilho púrpura, escudo gigante de diamante, artefato divino de nível inferior, requisitos, classe cavaleiro, força 500+, defesa física a mais 1000, defesa mágica a mais 500, saúde mais 1000, atributos adicionais, constituição mais 1000, força mais 50, espírito mais 50, agilidade menos 100, proteção de diamante, habilidade de artefato. Reduz o dano recebido pela metade.
Duração de 10 minutos. Recarga de 1 hora. Descrição. Sacrifica velocidade em troca de imenso poder defensivo. Jon observou os atributos do escudo gigante de diamante, estupefato. Com um aumento base de 1000 pontos na defesa física e 500 pontos na defesa mágica, qualquer cavaleiro equipado com este escudo se tornaria uma fortaleza ambulante. Jon chegou a sentir um desejo momentâneo de mudar para a classe de cavaleiro. Não admira que Aaron tenha tido uma ascensão tão meteórica em sua vida anterior. Com esse artefato, mesmo com pouco talento, alguém poderia se tornar um cavaleiro formidável. Mas agora, esse artefato estava em posse de Jon, rompendo qualquer ligação com Aaron. Jon guardou o escudo gigante de diamante. Seu próximo objetivo era aumentar seu atributo espírito e quebrar a maldição de Dino. Ele não podia ficar preso na Vila dos Noviços para sempre. Jon se lembrou de uma área próxima povoada por raposas espirituais de chamas de nível 10. Esses monstros eram versados em magia de fogo, possuíam altos atributos de espírito e eram bestas de primeira classe, perfeitas para aprimorar seu talento Ira dos Deuses. Jon abriu seu painel de atributos e distribuiu todos os seus pontos livres e de habilidade recém-ganhos. Ele adicionou todos os 16 pontos de atributo livres ao espírito. Com os 27 pontos de habilidade, ele aprimorou suas 3 habilidades básicas para o nível 10, o limite para iniciantes. Jon analisou seus atributos atualizados. Id, Matador de Deuses, nível 9, 327.340.900, classe, Aprendiz de Mago, saúde, 120, constituição 10, mana, 430, espírito 10, dano físico base, 7, força 1, dano mágico base, 43 mais 5, espírito 1, velocidade, 7, agilidade 1, resistência física, 12 mais 1, constituição 1, resistência mágica, 43, espírito 1, constituição, 12, força, 7, espírito, 43, agilidade, 7, sorte, 1, talentos, saque, nível SSS, único, Refeito 1, matar monstros comuns tem 10% de chance de roubar seus pontos de atributo. Refeito 2, matar inimigos de nível chefe pode roubar permanentemente uma de suas habilidades, talentos ou atributos especiais. Refeito 3, matar monstros concede pontos de abate. Quanto mais forte o monstro, mais pontos são ganhos. Ao atingir um limite, os pontos de abate podem aprimorar efeitos de talentos ou desbloquear novos recursos. Pontos de abate atuais: 107. Ira dos Deuses, talento de crescimento de nível divino, atualmente nível F, concede 10% de redução no tempo de recarga da habilidade. Redução, condições de melhoria, mate 10 monstros de primeiro nível para melhorar para o nível I. Habilidades, bola de fogo, nível 10, causa 95% do espírito como dano mágico de fogo, custa 5 de mana, 3 segundos. Esfriar, descrição, habilidade de nível máximo, pode ser aprimorada para bola de fogo maior ao atingir o primeiro nível. Mago, custa 10 pontos de habilidade. Lâmina de vento, nível 10, causa 95% do espírito como dano mágico de vento, custa 5 de mana, 3 segundos de recarga. Descrição, habilidade de nível máximo, pode ser aprimorada para corte de vento ao alcançar o primeiro nível de mago, custa 10 pontos de habilidade. Escudo da terra, nível 10, conjura um escudo de terra que bloqueia 95% do dano de espírito, custa 5 de mana, tempo de recarga de 30 segundos. Descrição, habilidade de nível máximo, pode ser aprimorada para armadura de pedra ao alcançar o primeiro nível de mago, custa 10 pontos de habilidade. Pontos de atributo livres, 0. Pontos de habilidade, 6. Equipamento, cajado da serpente verde, comum, mais 5 de dano mágico. Manto de novato, mais 1 de dano físico. Resistência, status negativo, maldição do dinossauro, não pode subir de nível além do 9. Que poderoso! Jon maravilhou-se com seu próprio crescimento. Com sua força atual, Jon era mais do que capaz de lidar com o espírito da chama de nível 10. Raposas. Ainda era cedo, então Jon evitou os jogadores que vagavam pelos arredores da floresta e aventurou-se mais adentro da mata, chegando ao território das raposas do espírito da chama. Todas essas criaturas eram de nível 10 ou superior, e nenhum jogador ainda se atrevia a enfrentá-las. Ruído. De repente,
Um ruído veio da densa vegetação rasteira. John empunhou seu cajado, pronto para lançar uma bola de fogo, quando uma jovem saiu cambaleando da floresta e caiu no chão. Tem alguém aqui? John ficou surpreso, mantendo sua bola de fogo pronta, mas sem atacar enquanto se aproximava cautelosamente. A garota tinha pele branca como a neve, traços incrivelmente belos, longos cabelos verdes, olhos azuis, e orelhas pontudas. Um elfo. John reconheceu a raça dela e ficou surpreso. Os elfos eram seres nativos poderosos deste mundo, e ele não esperava encontrar um por perto. A aldeia dos novatos. A elfa estava pálida e gravemente ferida. Ao ver John se aproximar, ela pareceu aterrorizada. E tentou fugir. Rápido, ela está ferida e não consegue ir longe. Gritou uma voz masculina vinda da densa floresta, seguida pelo som de passos apressados. A elfa tremia, olhando para John com olhos suplicantes. Ajude-me. Ela percebeu que aquele humano era diferente dos humanos sombrios que a perseguiam. Após um momento de hesitação, John deu um passo à frente, pegou a elfa no colo e subiu rapidamente em uma grande árvore, escondendo-se em meio à densa folhagem. Diversas figuras irrompem da floresta, seus olhos percorrendo a área como falcões. SHHH. John fez um gesto pedindo silêncio, ativando um talismã de ocultação que havia pegado de Dino. Anel de armazenamento. O talismã poderia ocultar perfeitamente a presença deles, tornando impossível para os inimigos detectá-los mesmo de perto. Dino usava esses talismãs para escapar de seus perseguidores. Uma figura sombria aproximou-se da base da árvore onde John estava escondido. A menina em seus braços ficou rígida, agarrando o braço de John com medo, mal ousando respirar. Gravemente ferida, ser descoberta significaria, na melhor das hipóteses, a morte. Na pior, ela se tornaria um brinquedo para esses humanos. Felizmente, o talismã de ocultação era poderoso. O perseguidor não encontrou nenhum vestígio dele. João ou o elfo. Após vasculhar a área sem resultados, o líder do grupo falou friamente. Os elfos, a santa está gravemente ferida e envenenada. Ela não deve ter ido muito longe. Procurem na floresta. Completamente. O grupo retornou à floresta, realizando uma busca minuciosa. Santa élfica. John ouviu a conversa deles e ficou surpreso. A garota em seus braços era na verdade, ela é a santa da raça élfica. Enquanto os perseguidores desapareciam na floresta, a santa élfica permaneceu nos braços de João, agarrando seu braço com força. Ele podia sentir o peso leve dela, e uma fragrância delicada preenchia seus sentidos, trazendo-lhe uma sensação de calma e sereno. SSS Level Loter Capítulo 9, Símbolo de afeto. Primavera élfica. John engoliu em seco, olhando para a elfa em seus braços. Agora ela está segura, disse ele. No entanto, algo estava errado com a elfa. Suas bochechas estavam coradas e seus olhos desfocados. Isso não se devia aos seus ferimentos, mas sim a um veneno especial conhecido como pó da flor do amor. Este era um veneno criado por humanos das trevas para escravizar e atormentar elfos. O único antídoto para esse veneno mortal é a relação sexual entre um homem e uma mulher. A elfa, que ainda conservava o último resquício de sanidade, encarando John com um olhar furioso, lutando para pronunciar duas palavras: me ajude. Os galhos da árvore em que estavam tremeram, crescendo e se entrelaçando rapidamente para formar uma rede. As roupas de John caíram, deixando-o com apenas um pensamento: será que isso realmente poderia acontecer em um jogo tão grande? A santa élfica olhou para o membro firme de John com uma expressão de choque. Era a primeira vez que ela estava tão perto de um homem. Mas logo, o medo em seu coração foi substituído por um desejo ardente. A elfa rapidamente tirou seu vestido fino e montou nele com entusiasmo. Ah! Ela arquejou de dor, cobrindo a boca com força para não alertar os inimigos. A dor lancinante era intensa, com sangue manchando as folhas embaixo deles. A elfa tremia, suportando a dor, mas sentia uma imensa satisfação interior. Seu corpo ficou mole e ela desabou nos braços de John. O veneno do pó da flor do amor dissipou-se rapidamente, e a elfa recuperou os sentidos. Ao perceber a situação vergonhosa em que se encontrava, corou profundamente. Humana, me desculpe. Gaguejou a elfa, procurando apressadamente por suas roupas, desejando escapar. Mas John agarrou-lhe o braço, impedindo-a de fugir. O desejo que ardia dentro dele não permitia que a santa élfica escapasse tão facilmente. Com um sorriso maroto, John disse:
O veneno do desejo não é tão fácil de curar. A elfa parecia confusa, prestes a perguntar o que lhe queria dizer quando Jon se sentou, puxando-a para seus braços, enquanto a outra mão explorava o corpo dela, movendo-se ritmicamente. A elfa gemeu inconscientemente. A dor que sentia era intensa, mas também havia um prazer que penetrava fundo em sua alma, tornando impossível pará-la. Esquecendo sua timidez, a elfa envolveu os braços no pescoço de Jon, respondendo desajeitadamente aos seus movimentos. Jon se movia cada vez mais rápido. A elfa ofegava pesadamente, seus gemidos ficando cada vez mais altos, esquecendo-se de que estavam sendo perseguidas. Felizmente, o talismã de ocultação não só escondia sua presença, como também abafava os sons. Ah! Exclamou a elfa em êxtase, com as pernas firmemente entrelaçadas em volta de Jon, o corpo tremendo incontrolavelmente. Sentindo-se completamente exausta, ela desabou sobre Jon. Fracamente, ela implorou: Humano, eu não consigo. Por favor, me deixe ir. A sensação era estranha. Ela não conseguia sentir o próprio corpo, mas seu coração estava repleto de satisfação. Até mesmo seus ferimentos pareciam ter melhorado. Jon, porém, não tinha intenção de parar. Deitou a elfa na rede, mudando de posição, com movimentos cada vez mais intensos. A elfa gemia de dor, implorando por misericórdia sem parar. Eu realmente não aguento mais. Se isso continuar, eu vou quebrar. Essa era a enésima vez que ela implorava. Será que todos os humanos eram tão poderosos assim? Lágrimas rolaram pelas bochechas da elfa, formando um pingente em forma de lágrima. As folhas farfalhavam, e os súplicas e gemidos da elfa ecoavam, tornando-se roucos e fracos. Mais de 2 horas haviam se passado, e ela perdera conta de quantas vezes atingira o clímax. Sentia que estava prestes a desmoronar. Finalmente, Jon atingiu seu limite, soltando um gemido de satisfação enquanto sua essência jorrava. A elfa sentiu o calor por baixo, seu corpo tremendo incontrolavelmente, atingindo outro clímax antes de gradualmente perder a consciência. Olhando para a bela elfa em seus braços, Jon murmurou: Será que sou mesmo tão forte assim? Será que isso tem a ver com meu renascimento? A elfa, com um sorriso satisfeito nos lábios, adormeceu, ainda agarrada firmemente ao pescoço de Jon como se isso lhe desse uma sensação de segurança. Jon não partiu imediatamente. Após dias de intenso trabalho de nivelamento, estava mentalmente exausto. Com a bela mulher em seus braços, ele também adormeceu. Quando Jon acordou, já era crepúsculo. A Santa Élfica havia partido sem dizer uma palavra, deixando apenas um leve perfume. As folhas desgrenhadas ao seu redor eram evidência da intensidade de suas atividades anteriores. Ao lado dele havia um pingente em forma de lágrima e um frasco de poção, pressionado sobre um lenço com uma caligrafia delicada. Meu nome é Ana. Eu vou te encontrar. Jon sentiu uma sensação de perda. Ana? Ele murmurou, repetindo o nome. Em sua vida anterior, ele nunca tinha ouvido falar desse nome. Deve ter sido esse encontro que o levou ela para o desastre. Felizmente, ele a salvou nesta vida. Jon afastou seus pensamentos, olhando para os objetos que Ana havia deixado. Lágrima do elfo, pingente, descrição. Disse que é formado pelas lágrimas de uma elfa, sendo um símbolo de afeto, com 100 bônus de atributos especiais. Fonte élfica, item sagrado élfico, contém imenso poder. Bebê-la aumenta o espírito em 100 pontos. Jon ficou chocado. Ambos os itens eram tesouros lendários. A fonte élfica poderia aumentar diretamente seu espírito em 100 pontos, o que seria incrivelmente benéfico para ele. No entanto, Jon valorizava ainda mais a lágrima do elfo. Embora não tivesse bônus de atributos, era uma demonstração de afeto da elfa. Claramente, Ana havia se apaixonado por ele. Os deuses e os humanos das trevas destruíram o mundo élfico. O ódio que sentiam pelos deuses e pelos humanos das trevas era tão intenso quanto o ódio que sentiam pelos próprios humanos. Além disso, a raça élfica era poderosa. Jon poderia se aliar a eles para lutar contra os deuses e humanos de pele escura. E Ana era a Santa Élfica, a futura líder da raça élfica. Jon guardou cuidadosamente a lágrima do elfo e então abriu a fonte élfica, bebendo-a. Uma só vez, você consumiu a fonte élfica, espírito mais 100. A maldição de Dino enfraquece, podendo ser removida por um mago de 5º nível ou seu espírito atingir 500 pontos. As notificações piscaram. A maldição de Dino está enfraquecendo. Jon ficou encantado.
Isso foi um bônus inesperado. Seu atributo espírito agora havia atingido 143 pontos. Ele só precisava de mais 357 pontos de espírito para quebrar a força maldição de Dino. Isso não era uma tarefa insuperável para John. Uivo. Os uivos arrepiantes dos lobos ecoavam. Na floresta escura, pares de olhos verdes apareceram. Esses eram lobos demoníacos sedentos de sangue, feras de nível 15. Eles vagavam em bandos à noite, à procura de presas. Johnny não queria provocá-los e imediatamente desconectou-se, desaparecendo seu corpo. Ao longe, uma figura vestida com roupas pretas justas, que realçavam suas curvas, se aproximava. Árvore onde Johnny estava escondido. Que estranho, porque a trilha termina aqui. A mulher, segurando duas adagas, olhou ao redor. Com cautela, murmurando para si mesma. Sini, Id, Gali, profissão, assassina das sombras. Ela foi uma das poucas jogadoras a obter uma profissão secreta na fase iniciante. Sini possuía um talento de nível A, percepção da aura. Ela havia rastreado a aura de John até este local. Uivo. Os uivos dos lobos ecoaram, e os olhos verdes na floresta fizeram Sini estremecer. Ele deve ter saído da sessão. Vou verificar novamente amanhã. Sini, com um olhar assustado, sabia que estava sem chance contra os lobos demoníacos sedentos de sangue. Ela desconectou imediatamente. No mundo real, Johnny não descansou, mas ligou o computador e entrou na plataforma. Fórum Mundo dos Deuses. Este foi o fórum mais popular desde o lançamento do jogo, repleto de conteúdo criado pelos jogadores. Guias. Johnny não estava interessado nos guias, a maioria dos quais estava incorreta. Seu objetivo era comprar uma cabine de jogos. Inicialmente, Johnny planejava comprar uma cabine de jogos básica. Mas depois de matar Dino e obter mais de 1000 moedas de ouro, ele decidiu ir para um nível mais alto. Fim do pod de jogos. Johnny postou uma mensagem. Ofereço 100 moedas de ouro para comprar uma cabine de jogos de alta qualidade. Deixe sua mensagem. E dos deuses para verificação no jogo. A publicação foi rapidamente esquecida, mas mesmo assim chamou a atenção de muitos jogadores. Em pouco tempo, Johnny recebeu mais de uma dúzia de respostas. Se gabando muito. Você sequer sabe do que está falando. Nem 100 moedas de prata, deixa pra lá. Só 100 moedas de ouro. Já é tarde, vá para a cama. Você pode sonhar com isso. Todas as mensagens eram zombeteiras, exceto por uma resposta útil. Cara, você realmente tem tanto ouro assim? Confirme no jogo, id, hit. SSS Level Loader Capítulo 10, O Acordo, Assassino Sini Hit. Ao ver essa identificação, John sentiu uma onda de nostalgia. Veio-me à mente a imagem de um jovem confiante e ligeiramente malandro. Hit era tanto seu nome de usuário no jogo quanto seu nome verdadeiro. Na vida anterior de John, quando o exército de monstros atacou, Hit se sacrificou para dar tempo a John. Se Hit ainda estivesse vivo, sem dúvida estaria ao lado de John, lutando até o fim. Na realidade, a história de vida de Hit não era simples. Sua família tinha ligações com as forças armadas, o que significava que ele de fato podia obter um compartimento de jogo de alta qualidade. Ao contrário da típica segunda geração rica que só sabia se entregar aos prazeres, Hit admirava a força e buscava o poder. Após ter sido facilmente derrotado por John no passado, ele se tornou um seguidor devoto de John. Entre online, vou te adicionar como amigo, respondeu John a Hit e se reconectou ao mundo dos deuses. Ele ainda estava na árvore, a rede de galhos entrelaçados ainda intacta. Abaixo, uma matilha de lobos demoníacos sedentos de sangue vagava. O talismã de camuflagem ainda estava em efeito, então os lobos não perceberam a presença de John. Ignorando os lobos, John abriu sua lista de amigos, digitou o ID de Hit e enviou um pedido de amizade. Em pouco tempo, o pedido foi aceito e Hit enviou uma mensagem. Hit, quer comprar um Gamepad? Me mande uma captura de tela do seu saldo de ouro no jogo. John sorriu e, em vez de enviar uma captura de tela, iniciou uma negociação e colocou o escudo gigante de diamante na janela. Hit também era um cavaleiro e teve a oportunidade, mais tarde, de se tornar um cavaleiro da terra. John se lembrou da expressão de inveja e desejo de Hit quando viu Aaron com o escudo gigante de diamante no passado. No entanto, Hit não usou sua experiência para pressionar Aaron a entregar o escudo. Comparado a Aaron, Hit merecia mais o escudo gigante de diamante. E era a pessoa certa para isso.
John havia concluído a missão secreta pensando em Hit e ficou feliz por ter se reconectado com ele tão cedo. Em outra aldeia inexperiente, um menino olhava fixamente para a vitrine comercial, em choque, engolindo em seco. Um artefato de baixa qualidade, o escudo gigante de diamante, foi oferecido por apenas uma moeda de cobre. O dedo de Hit pairou sobre o botão aceitar, tremendo levemente. Droga, um cavalheiro não aceita esmolas. Praguejou Hit, segurando a mão trêmula com a outra. A razão venceu o desejo e ele rejeitou a proposta categoricamente. Ele soltou um suspiro de alívio, sentindo uma sensação de vitória moral, embora uma parte dele se arrependesse. Hit, cara, o que você quer dizer com isso? Ele se sentiu insultado e exigiu uma explicação de Godslayer. Matador de deuses, um artefato em troca de 3 condições. Primeiro, ajude-me a conseguir uma cápsula de caça de alta qualidade. Segundo, sei que você investigará meu passado, então ajude-me a manter minhas informações pessoais em segredo absoluto. Terceiro, seja meu seguidor. Droga. Hit praguejou em voz alta ao ler a mensagem de Godslayer. Esse cara não era maluco só na vida real, como também no mundo virtual. Além disso, ele parecia saber quem era. Hit, as 2 primeiras condições estão boas, mas a terceira é impossível. Escolha outra. Ele queria muito aquele escudo gigante de diamante. Matador de deuses, então, apenas as 2 primeiras condições. Hit recebeu outra proposta de troca. Era a mesma da primeira vez, o escudo gigante de diamantes por apenas uma moeda de cobre. Ele já estava insensível a isso. Parecia que o matador de deuses realmente queria dar o artefato para ele. Havia alguma pegadinha. Hit, cara, você não tem medo de que eu pegue o artefato e fuja? Com as minhas habilidades, você não pode fazer nada comigo. Matador de deuses, você faria isso? Hit rangeu os dentes ao ouvir a mensagem de Godslayer. Ele sentia que aquele cara o tinha decifrado. Tudo bem, você venceu. Hit praguejou, olhando para a interface de negociação. Desta vez, ele aceitou a negociação de forma decisiva. Hit, já que você é tão sincero, vou manter a terceira condição em aberto. Se você conseguir me derrotar, eu concordo em ser seu seguidor. Matador de deuses, fechado. Vou te mandar meu endereço. Me arranja a cápsula de jogos de última geração o mais rápido possível. Possível. Hit, não precisa. Eu já rastreei seu IP e obtive suas informações. O dispositivo de jogo será entregue amanhã. Hit sentiu-se presunçoso. Pensou que tinha virado o jogo. Godslayer, cujo nome verdadeiro era John, era apenas uma pessoa comum. Com sua identidade revelada e o artefato em mãos, ele deve estar em pânico. Matador de deuses, certo. Apenas uma palavra simples. Hit não conseguiu manter a calma. Ele parecia não se importar nem um pouco. Será que ele estava demorando a reagir, ou tinha algum recurso para se apoiar? Hit, você não vai falar mais baixo? Não tem medo de que eu te irrite? Pelas suas costas. Não houve resposta. Hit então percebeu que Godslayer já havia se desconectado. Droga. Ele sentiu uma vontade enorme de usar a internet para dar uma lição em John. Mas logo sua atenção foi desviada de volta para o escudo gigante de diamante. Ele acariciou o objeto, com os olhos cheios de afeto, murmurando, um artefato. Devo ser o primeiro jogador no mundo de Golds a conseguir um artefato. A única desvantagem era que ele ainda não podia usá-lo. Exigia 500 pontos de força. Hit estava louco para usá-lo. Era como casar com a deusa dos seus sonhos, mas sem poder consumar o casamento. Ele abriu sua lista de amigos e viu que Brian estava online, enviando imediatamente uma mensagem privada. Mensagem. Hit, pai, me ajuda a conseguir um equipamento que aumente minha força. E também, me dá permissão para entrar na Skynet e modificar as informações de alguém. Ele recebeu rapidamente uma resposta de Brian. Brian, por que você precisa de equipamentos que aumentam a força sendo um cavaleiro? E não faça nada. Irresponsável. Hit, eu sei, é só para uma pessoa comum, não terá nenhum impacto. Hit trabalhou rapidamente. Ao meio-dia do dia seguinte, Johnny recebeu sua mensagem. Suas informações de identidade estavam completamente ocultas, acessíveis apenas àqueles com privilégios mais elevados. A autoridade. Além de uma cabine de jogos de alta qualidade, Hit presenteou John com uma mansão luxuosa avaliada em 20 milhões para melhor ocultar sua identidade. John aceitou o acordo com um sorriso.
O preço de um artefato ultrapassava em muito 30 milhão. A casa ficava nos arredores do centro da cidade, não muito longe de onde Johnny estava morando na época. Após chamar um táxi, ele chegou ao condomínio em meia hora. Suas informações de identidade já estavam registradas, permitindo que ele entrasse na comunidade sob o olhar invejoso e desconfiado do motorista. A casa tinha 3 andares, era espaçosa e iluminada, com um design simples, porém elegante. Estava totalmente equipada com diversos móveis, eletrodomésticos e equipamentos de entretenimento e ginástica. Tendo vivenciado o apocalipse, John já não sentia um forte desejo por luxo. Essas comodidades não lhe interessavam muito. Ele foi até o quarto no 3º andar, onde a cápsula de jogos de última geração já estava instalada e abastecida com fluido nutritivo, permitindo um tempo máximo de conexão online de 1 mês. Johnny não conseguiu esperar mais e deitou-se na cápsula de jogos, conectando-se ao mundo dos deuses. Verificação de identidade bem-sucedida. Bem-vindo, aventureiro matador de deuses, ao mundo dos deuses. A notificação ecoou, seguida por uma sensação de vertigem. A figura de John apareceu no local onde ele havia se desconectado pela última vez, na rede feita de galhos de árvore entrelaçados. Bum, bum. O som de explosões mágicas e combates chegou aos seus ouvidos. Tem alguém aqui? John imediatamente ficou alerta. Qualquer um que aparecesse ali tinha que ser forte. Jogador. Adiante, 3 raposas flamejantes vermelhas, espíritos da chama, cercavam uma mulher. Ela usava uma armadura de couro preta justa, seus longos cabelos negros esvoaçavam e seu rosto delicado era gélido e severa. Ela estava sendo forçada a recuar de forma desgrenhada pelas raposas do espírito da chama. Sini. Jonah reconheceu imediatamente. De fato, somente ela poderia tê-lo rastreado a partir do lado de Aaron. Sini viu Johnny e seus olhos brilharam. Ela gritou pedindo ajuda. Ei, me dá uma mãozinha. Johnny permaneceu imóvel. Ele conhecia o passado de Sini. Ela era fruto de uma antiga família de artes marciais, treinada para servir e apaziguar a nobreza. Presa por um contrato que a obrigava a obedecer a Aaron. Em sua vida anterior, Aaron havia dado Sini a Johnny para conquistá-lo. Johnny nunca a tratou como uma escrava. Com o tempo, eles se aproximaram e Sini acabou se declarando para ele. No entanto, durante uma batalha, ela recebeu um golpe poderoso de um guerreiro de 9º nível por Johnny, ficando incapacitada. Seu cultivo e sua transformação em uma pessoa comum. Para evitar ser um fardo, ela partiu sem uma palavra. Whoosh! Uma bola de fogo caiu com tudo, e Sini rolou para trás desajeitadamente, gritando novamente, se você não... Socorro, vou morrer. John continuou sem se mexer. Ele conhecia a personalidade de Sini e sabia que, para conquistá-la, precisaria fazê-la sofrer um pouco primeiro. Bum, bum. 2 bolas de fogo atingiram Sini consecutivamente. Com apenas nível 7, ela não tinha chance contra o nível 10. Raposas do espírito da chama e foi morta instantaneamente. No ponto de ressurreição da aldeia dos novatos, Sini surgiu com fúria ardendo em seus olhos gélidos. Que sujeito peculiar, murmurou ela. Foi a primeira vez que ela se viu em desvantagem com um homem. Seu plano meticuloso de donzela em perigo fracassou, resultando em sua morte. A missão de Sini ao se aproximar de Godslayer era completar a tarefa de Aaron e conquistar sua liberdade. Agora, porém, ela estava tomada pela curiosidade sobre o matador de deuses. Seus olhos se endureceram com determinação. Preciso descobrir exatamente quem você é. Sini saiu da aldeia dos noviços, voltando rapidamente para o local onde John havia aparecido. SSS Level Loader Capítulo 11. A profissão mais forte. Convite para formar uma equipe em pouco tempo. Sini apareceu no território das raposas do espírito da chama. Ela viu o matador de deuses lutando sem esforço contra 2 raposas espirituais de chamas, derrotando-as com facilidade. Tão forte. Sini ficou estupefata. Este jogo não era simples, parecia um mundo real. Além dos atributos, as habilidades de combate eram extremamente importantes. Godslayer parecia experiente em batalha, mas seu estilo de luta era desconhecido para ela e não se assemelhava ao das famílias de artes marciais antigas. Esse cara deve ser um expert em jogos com uma capacidade de compreensão excepcional, um prodígio das artes marciais. É uma pena que ele tenha escolhido a profissão de mago. Derrotou raposas espirituais de chamas de nível 10, ganhou 20 pontos de experiência, talento saque ativado, ganhou 1 ponto no atributo espírito,
Derrotou com sucesso 10 feras de primeiro nível, talento ira dos deuses aprimorado para o nível I. Obteve 20% de redução no tempo de recarga da habilidade. Condição de aprimoramento. Derrote 100 feras de primeiro nível. O talento ira dos deuses pode ser aprimorado para o nível D. A notificação apareceu rapidamente. Jona havia matado 10 raposas do espírito de chamas, ganhando um ponto de atributo espírito. Além disso, seu talento ira dos deuses foi aprimorado para o nível I, concedendo-lhe uma redução de 20% no tempo de recarga e desbloqueando a próxima condição de aprimoramento, matar 100 feras de primeiro nível. Continuar. Johnny resmungou, percebendo Sini por perto, mas ignorando-a, concentrado em caçar mais raposas do espírito da chama. O jogador Galil enviou um convite para uma festa. Sini enviou um convite para Johnny participar da equipe. Ele recusou sem hesitar, chegando até a deixar passar intencionalmente uma raposa espiritual de chamas, que atacou Sini. Brum! Uma bola de fogo atingiu. No nível 1, Sini morreu instantaneamente. No ponto de ressurreição da aldeia dos novatos, Sini ficou furioso. Desgraçado! Ela percebeu que o matador de deuses tinha feito aquilo de propósito. Sini desejava desesperadamente se vingar daquele sujeito, mas, no nível 1, não tinha a menor chance. Mesmo que não tivesse caído para o nível 1, sentia que não conseguiria derrotar o matador de deuses. Pela minha liberdade, aguentarei. Sini cerrou os dentes, reprimindo a raiva. Entrou na floresta novamente, dirigindo-se diretamente ao território das raposas do espírito da chama para encontrar o matador de deuses mais uma vez. Outra raposa espiritual de chamas ignorou a matadora de deuses e avançou diretamente contra ela. Como era de se esperar, Sini foi morta instantaneamente mais uma vez. Droga! No momento da ressurreição, Sini parecia sombria. No mundo dos deuses, a morte era reversível, mas o desgaste mental era considerável. Eu me recuso a acreditar que não consigo lidar com você. Sini estava agora decidida a confrontar o matador de deuses. Após mais de 10 tentativas, Sini emergiu do ponto de ressurreição mais uma vez, com o rosto pálido e sua resistência mental próxima do limite. Um jogador que tinha uma barraca por perto observava a cena há algum tempo. Com o que ele considerou um sorriso encantador, aproximou-se de Sini e disse: "Ei, linda, você está apaixonada? O irmão mais velho pode te ajudar." Sua expressão era lasciva. Sini, já furiosa, respondeu friamente: "Vá embora." "Ah, uma bem atrevida." "Gostei disso." O homem repugnante ergueu o braço, com a intenção de levantar o queixo de Sini. Sini recuou, agarrou seu braço e aplicou uma chave de articulação. Rachadura. O som do osso quebrando foi acompanhado pelo guincho de dor do homem, semelhante ao de um porco. Sini se movia como um fantasma, sua adaga reluzindo enquanto cortava os pontos vitais do homem. Ele transformou-se em uma luz branca e reapareceu no ponto da ressurreição, com um olhar atordoado. Perdedor. Sini lançou-lhe um olhar de desprezo antes de se virar para sair. Um assassino de nível 1 acabara de derrotar um guerreiro de nível 6. Os espectadores ficaram atônitos, sua percepção do mundo despedaçada. Então, os assassinos são a classe mais forte no mundo dos deuses. Será que ainda dá tempo de mudar de turma? Nosso partido está recrutando assassinos, sem necessidade de pré-requisitos. Em meio à multidão, um assassino novato olhou para um guerreiro de armadura pesada próximo e o apunhalou sem hesitar. Clang! A adaga quebrou e a saúde do guerreiro mal se alterou, exibindo um mísero 1 ponto. Dano. O guerreiro de armadura pesada se virou, o rosto musculoso e furioso, encarando o frágil assassino. "O que você pensa que está fazendo?" O assassino novato engoliu em seco e forçou um sorriso. "Cara, eu só queria testar se minha adaga era afiado." Brum! O guerreiro brandiu sua pesada espada, matando instantaneamente o assassino, e cuspiu. Classe mais forte. Lixo. Sem saber da cena no ponto de ressurreição, Sini reentrou no espírito das raposas flamejantes. Território e encontrou o matador de deuses. Raposas do espírito da chama morta infestavam a área. Godslayer estava lidando sem esforço com os ataques de 3 raposas espirituais de chamas. O jogador Godslayer enviou um convite para um grupo. Sini, pronta para encarar a morte novamente, ficou atônita com o convite para a festa do matador de deuses. Ela o aceitou prontamente, radiante, e então percebeu: esse cara já me matou 17 vezes, e eu estou realmente feliz? Apesar de sua mágoa,
Seni esboçou um sorriso para completar sua missão. Ela olhou para o matador de deuses e disse: chefe, você vai me ajudar a subir de nível. Johnny pegou as 2 moedas de cobre que as raposas do espírito da chama deixaram cair e disse secamente: sim, ajudem-me a atrair os monstros. A maioria das raposas espirituais de fogo da área já havia sido eliminada por Johnny, e atrair mais seria uma perda de tempo. Essa tarefa era perfeita para Seni. O quê? Seni franziu a testa, lutando para conter a raiva. Ela sabia que ele não seria tão gentil e disparou: chefe, eu sou apenas nível 1. Se uma raposa espiritual de chamas sequer me tocar, eu morro. Não se preocupe, eu não vou deixar você morrer, respondeu John. Seni revirou os olhos. Ela não acreditava em uma única palavra que o matador de deuses dizia. Ela já havia morrido 17 vezes. Por causa dele. Ele era um demônio. Tudo bem. Se eu morrer de novo, não vou te perdoar. Determinada a concluir sua tarefa e recuperar sua liberdade, Seni concordou a contragosto. Ela avançou em direção a um pequeno grupo de raposas do espírito da chama à distância. Seni tinha um plano astuto. Esse grupo tinha 7 raposas do espírito da chama. Matador de deuses pode ser forte, mas enfrentar tantos seria difícil. Ela queria que ele provasse a morte depois de tê-la matado tantas vezes. Com os nervos à flor da pele, Seni observava atentamente os movimentos das raposas do espírito da chama, pronta para se esquivar. Seus ataques mágicos. Wosh! 3 bolas de fogo rugiram em sua direção. Ela conseguiu desviar de uma, mas as outras 2. Inevitável. Eu fui descuidada, pensou Seni, tomada pelo desespero. Agora no nível 1, seus atributos estavam muito reduzidos, não lhe dando nenhuma chance de esquivar. No momento em que fechou os olhos, pronta para encarar a morte mais uma vez, ela ouviu 2 explosões. Bum! Bum! Seni arregalou os olhos, completamente chocada. Como isso é possível? Murmurou. Uma bola de fogo e uma lâmina de vento interceptaram e destruíram com precisão as 2 bolas de fogo lançadas pelo vento. Raposas do espírito da chama. Como ele fez isso? Seni encarou o matador de deuses, com um forte desejo de aprender com ele crescendo dentro de si. Dentro dela. Ela queria perguntar, mas não conseguia se obrigar a fazê-lo. Godslayer foi, sem dúvida, extraordinário. Seu domínio sobre suas habilidades e sua compreensão das táticas de batalha eram perfeitos. Caso contrário, não fará sentido. Ei, se você não quer morrer, fique atrás de mim. A voz impaciente de matador de deuses a despertou. Dos seus pensamentos. Seni rapidamente se escondeu atrás dele, com a mente repleta de perguntas. John sabia o que ela estava pensando, mas não se deu ao trabalho de dizer nada. Com suas habilidades esfriadas ao se abaixar, ele ergueu a mão, e bolas de fogo e lâminas de vento voaram para fora. Bum! Bum! Uma raposa do espírito da chama foi morta instantaneamente. Os 6 raposas restantes lançaram seus ataques, enviando 6 bolas de fogo em sua direção, que o envolveram. Johnny nem se deu ao trabalho de se esquivar. Deixou as bolas de fogo atingirem, sem nem usar o escudo da terra. -1. Graças à sua incrível resistência mágica, os ataques das raposas do espírito da chama não conseguiam penetrá-lo. Sua defesa, reduzindo apenas 1 HP por vez. Seni ficou mais uma vez profundamente chocada. Ela olhou para a interface do grupo, que mostrava as informações de Godslayer, e não conseguia acreditar. Ele é mesmo só nível 9. O grupo derrotou raposas do espírito da chama. Você ganha 10 pontos de experiência. A notificação apareceu rapidamente. Normalmente, os pontos de experiência seriam divididos entre os membros do grupo, reduzindo eficiência. Mas com o Godslayer, a eficiência de Seni ao subir de nível não diminuiu, pelo contrário, aumentou dramaticamente. Vendo Seni ainda atordoada, Johnny insistiu: não fique aí parada, continue atraindo os monstros. Seni saiu do transe, encarando Godslayer com raiva. Ele claramente a estava usando como uma ferramenta de trabalho. Determinada a ganhar sua confiança, Seni continuou a atrair mais raposas do espírito da chama, disposta a perseverar em sua missão. SSS Level Loader Capítulo 12 Aprimoramento de talentos, magia de ataque em área, mate raposas do espírito da chama e ganhe 10 pontos de experiência, talento saque ativado, ganhe 1 ponto de espírito, acumule 100 pontos de abate, efeito especial do talento saque 1 aprimorado, mate monstros comuns,
20% de chance de saquear seus pontos de atributo. A notificação apareceu rapidamente. John ficou radiante. Com o talento saque aprimorado, a chance de roubar pontos de atributo dobrou. Agora ele poderia ganhar os 500 pontos de espírito ainda mais rápido. Tanto o talento saque quanto o talento ira dos deuses podem aumentar o nível. E parecia ter um potencial de crescimento ilimitado. A próxima melhoria de talento em saque exigia 1000 pontos de abate. Enquanto o talento ira dos deuses precisava de mais 31 monstros de primeiro nível para ser aprimorado. Sentindo-se motivado, John acelerou o passo para matar as raposas do espírito da chama. Enquanto isso, Cine estava em apuros. Ela não conseguia atrair os monstros rápido o suficiente para acompanhar a velocidade de matança de John. Outras 5 raposas do espírito da chama caíram. Cine caiu no chão, ofegante. Chefe, pode ir mais devagar? Não consigo continuar. Acima. O rápido aumento nos pontos de experiência foi satisfatório, mas ficar indo e voltando era exaustivo. John olhou para Cine e disse calmamente: Você tem 2 opções. Continuar atraindo os monstros ou posso mandá-la de volta para a Vila dos Novatos de graça. Você. Cine rangeu os dentes. Esse matador de deuses era um demônio que não entendia o que era piedade. Maldito seja esse idiota. Ela praguejou mentalmente, arrastando seu corpo cansado para continuar atraindo os monstros. Felizmente, seu nível havia aumentado para 4, aumentando significativamente sua agilidade. Atrair os monstros não era mais perigoso. Cine movia-se com agilidade, serpenteando pela densa floresta para atrair o máximo possível de raposas do espírito da chama. Em certo momento, ela conseguiu atrair 10 raposas do espírito da chama, pensando que isso lhe traria problemas. Matador de deuses, mas ele lidou com eles sem esforço algum. Monstro. Esse cara era definitivamente um monstro. Ao perceber a imensa força de Godslayer, Cine parou de tentar usar truques. Brum. De repente, uma bola de fogo explodiu à sua frente, arremessando-a para longe e quase a matando, causando-lhe mais de 100 pontos de dano. Cine se assustou e viu uma grande raposa espiritual de chamas envolta em chamas, olhando fixamente para ela. Um chefe. Ela se virou e fugiu, gritando: Chefe, me salve. É o chefe líder. Os olhos de John brilharam de entusiasmo. Finalmente, outro chefe. Da última vez, ele havia roubado a habilidade Lâmina de Vento do chefe Serpente Verde. Ele se perguntou o que iria saquear desta vez. O chefe Raposa do Espírito da Chama, junto com 7 raposas do Espírito da Chama, estava no encalço de Cine. John interveio rapidamente, lançando uma bola de fogo contra o chefe Raposa do Espírito da Chama. Brum. Menos 231 Um número significativo de danos apareceu, e o chefe Raposa do Espírito da Chama soltou um lamento de agonia, com os olhos cheios de terror. Um único feitiço lançado por esse humano reduziu 1/4 de sua saúde. As raposas do Espírito da Chama abandonaram Cine, voltando sua atenção para John. Whoosh! Uma enorme bola de fogo surgiu e disparou instantaneamente em direção a John. Brum. Menos 54 Seguiu-se uma explosão, com a onda de calor a atingir John, reduzindo a sua saúde em 54 pontos, quase metade do seu total. O chefe Raposa do Espírito da Chama estava no primeiro nível, o nível 10, capaz de lançar feitiços avançados de nível iniciante, como a grande bola de fogo. John não podia se dar ao luxo de ser descuidado. A diferença entre seus níveis e categorias era considerável. Cine, ao ver o matador de deuses se esquivando desajeitadamente, sentiu uma pontada de preocupação. Será que ele está em perigo? Ela logo se conteve, pensando: espera, porque estou preocupada com ele. Eu deveria torcer para que ele e o chefe Raposa do Espírito da Chama se derrotem mutuamente. Whoosh! Chamas irromperam quando o chefe Raposa do Espírito de Chamas lançou outro feitiço. Cine, segurando firmemente sua adaga, hesitou sobre se deveria ajudar o matador de deuses. Naquele instante, uma rajada de vento cortou o ar, atingindo o chefe Raposa do Espírito de Chamas com precisão. Brum. Menos 230 As chamas irromperam e o chefe Raposa Espiritual de Chamas ficou atordoado. Seu feitiço fora interrompido à força. Como? Como ele fez isso? Cine ficou chocada, reconhecendo a habilidade deliberada de John por meio de sua própria experiência. Treinamento em artes marciais antigas. Habilidade de interceptar um ataque mágico. Habilidade que interrompe o lançamento de feitiços do inimigo.
Essa matadora de deuses era mais aterrorizante do que ela havia imaginado. Aron provocou esse cara e provavelmente pagará um preço alto por isso. Sini, escravizada por anos e repleta de ódio por Aron, aguardava ansiosamente um confronto direto entre o matador de deuses e Aron. Bum! Bum! O chefe raposa do espírito de chamas foi atingido repetidamente por 2 feitiços, e sua saúde despencou para quase nada. Grito. Com um grito final, as chamas do chefe raposa espiritual de chamas se extinguiram e ele caiu no chão. Ao deixar cair 2 itens, uma cajado e um par de botas, derrotei o chefe raposa espírito de chamas de nível 10 e ganhei 20 pontos de experiência, talento saque ativado, habilidade adquirida chuva de fogo, nível 1, causa dano mágico de fogo igual a 30% do espírito aos alvos dentro do alcance, consome 15 de mana, tempo de recarga de 10 segundos, magia de dano em área. Jorge ficou entusiasmado por ter conseguido usar uma magia de dano em área. Em comparação com as habilidades de alvo único, os feitiços de dano em área eram muito mais raros. Em sua vida anterior, até mesmo um livro básico de habilidades de dano em área valia 10.000 moedas de ouro, e foi difícil de encontrar. Jorge jamais imaginou que conseguiria uma magia de dano em área antes de sair da Vila dos Iniciantes. Além disso, o chefe raposa espiritual de chamas deixou cair 2 itens. Cajado de chamas, comum, utilizável por um mago de nível 1, mais 10 de dano mágico, mais 5 de dano mágico de fogo. Botas de vento, comuns, utilizáveis por uma profissão de nível 1, mais 7 de velocidade. Ambos os itens eram de qualidade comum para o nível 1. Mas o cajado de chamas adicionou 2 atributos. Infelizmente, Johnny não podia usá-lo agora. Sini aproximou-se, com os olhos cheios de anseio ao contemplar os atributos das botas de vento. Para um assassino, velocidade e dano físico eram os atributos mais cruciais. Johnny ignorou o desejo dela e guardou tanto o cajado de chamas quanto as botas de vento, dizendo: pare. Preguiçosos, continuem puxando monstros. Você. Sini bateu o pé, rangendo os dentes. Eu te amaldiçoo a ficar solteiro para sempre. Ela nunca tinha conhecido alguém assim antes. Normalmente, qualquer homem que a visse tinha segundas intenções. Motivos. Mas Godslayer era diferente. Não era que ele estivesse se fazendo de difícil, parecia que ele estava simplesmente dando a ela um fora de propósito. Momento difícil. Será que ele sabe quem eu sou? Sini se perguntou, lançando um olhar cauteloso para o matador de deuses antes de continuar a atrair monstros. Johnny não percebeu a mudança na expressão dela. Ele tinha 6 pontos de habilidade não atribuídos do seu último aumento de nível, perfeitos para aprimorar chuva de fogo. Chuva de fogo, nível 7, causa dano mágico de fogo igual a 60% do espírito dos alvos dentro do alcance, consome 15 de mana, tempo de recarga de 10 segundos. Graças ao seu elevado atributo de espírito, o dano da chuva de fogo de nível 7 atingiu 256 pontos. 2 conjurações de chuva de fogo poderiam dizimar um grupo de raposas espirituais de chamas. A eficiência de Johnny em matar as raposas do espírito da chama aumentou drasticamente, deixando Sini exausta, pois continuava a atrair mais. Matou com sucesso 100 monstros de nível 1, talento ira dos deuses aprimorado para o nível D. Agora a redução de 30% no tempo de recarga. Próximo requisito de melhoria, mate 1000 monstros de nível 1. Ira dos deuses poderá ser melhorada para nível C. Notificações apareceram rapidamente. O talento Ira dos deuses foi aprimorado para o nível D, proporcionando uma redução de 30% no tempo de recarga. Redução. Bola de fogo e lâmina de vento agora tem um tempo de recarga de 2,1 segundos, e chuva de fogo tem um tempo de recarga de 7 segundos. Cada aumento de nível em um Oracle of Gold proporcionava uma redução de 10% no tempo de recarga. Johnny não conseguia. Imagine o quão poderoso seria esse talento no nível SSS. A próxima melhoria exigia matar 1000 monstros de nível 1, o que não era um problema para ele. Após lidar com mais 2 raposas do espírito da chama, ele olhou para Sini, que estava atônita, e disse: continue. Indo. Sini, com expressão resignada, abriu as mãos e disse: não há mais nenhum. Johnny percebeu que as raposas do espírito da chama ao redor haviam sido eliminadas. Seu atributo aumentou em mais 7 pontos e sua agilidade em 2 pontos, elevando seu atributo de espírito para 164. Ele estava perto dos 500 pontos de espírito necessários para quebrar a maldição de Dino. Infelizmente,
Não havia raposas espirituais de chamas suficientes, e sua taxa de reaparecimento não era suficiente. Acompanhando a velocidade letal de John, a região possuía matilhos de lobos demoníacos sedentos de sangue, mas eles eram conhecidos por sua força e agilidade, o que não ajudaria em saquear atributos espirituais. Matador de deuses, disse Seni com um sorriso travesso, acabei de saber que o vento e a nuvem a guilda está caçando um chefe. Devemos ir ajudar? Ela enfatizou a palavra ajuda com um toque de sarcasmo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.